E a pergunta principal que eu tinha, o que é Deus? Minha mãe era muito católica, minha mãe acreditava em Deus, era uma mulher inteligente. Eu falava, que Deus é esse que ela acredita? E que Deus que era? Pois é, o dela, porque eu não sei, porque não era o meu. Mas qual que era o seu? Eu não tinha, mas tinha uma procura. Que história é essa de Deus? O que as pessoas chamam de Deus? E quando eu comecei a tomar ácido, que eu fui para a Inglaterra e fui atrás do ácido, porque no jornal escreveram uma matéria minha que foi toda alterada e assinaram e eu não gostei. Muito ruim. E eu falei, preciso de umas férias. Para ver o que está rolando. Vou para Londres. Foi lá atrás do Timothy Leary. Exatamente, do Timothy Leary, isso mesmo. Fui lá. E já não tinha mais muito ácido, o pessoal já tinha passado da fase do ácido, né? Mas foi um pouco difícil. Tem aquela história do cogumelo também naquela época? Tinha mescalina. Então comecei a procurar, encontrei um grupinho lá que tomava, eram escoceses, e aí a gente começou a tomar junto, fazer muitas e muitas viagens, e teve um dia que esse moço que estava comigo, ele disse assim, olha nos meus olhos, fique olhando nos meus olhos. Que medo. Não, e começava a mudar tudo, né? A carinha dele era mudando, virava todos os bichinhos, aquilo virava. E aí no teto da sala que a gente estava, apareceu uma luz. Ele disse assim, isso é Deus, e está falando com você. Nossa, e aí? Eu falei, que maravilha, eu não estou entendendo, mas está falando comigo, né? E a luz andava para cá e para lá, tchá. E depois disso, era como se tivesse que refazer a mim. Quem era eu? Sim. E eu tinha que encontrar a cor dos meus olhos. E eu lembrava que meus olhos eram castanhos, eu precisava olhar alguma coisa marrom para lembrar dos... Porque esse menino que eu estava com ele tinha olhos azuis. Eu precisava ter olhos marrons de novo. Era como se eu tivesse que me refazer, o corpo todo. Foi uma experiência muito incrível e que me deu um contentamento muito grande. Sim. Eu encontrei o sagrado, e ele não tem um nome. Sim. Ele é uma energia, uma coisa que está aí. E que nós já passamos por todas essas etapas que eu via na face desse homem que estava falando comigo, esse jovem, que já foi um coelhinho, bichinho, enfim. Todas as fases que eu vou dizer que o feto passa no útero, era como se eu estivesse vendo isso nele. E que nós somos tudo isso. Que nós somos a vida da Terra e de todos esses bichinhos. Então me deu um êxtase místico, que a gente chama, né? Isso foi muito interessante, porque as outras pessoas tomavam ácido para brincar, para fazer então sexo. Você fez quase que um laboratório interior. Era o que eu estava procurando. Eu acho que depende do que cada um de nós procura, né?